Isso. Bom dia, pessoal. Hoje eu tirei aqui esse momento aqui para deixar uma palavra de Deus para vocês. E a palavra do Senhor em Atos 3:19 diz assim: arrependa-se, pois, e volta-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Sabemos que por meio da palavra de Atos 3, versículo 19, quando nós arrependemos e confessamos a Deus os nossos pecados, porque só Deus pode perdoar os nossos pecados, só Deus é que pode nos salvar. Sabemos que em Tiago capítulo 2, versículo 10 diz assim: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-lo inteiramente. Então, a palavra de Deus, ela é bem clara, e ela fala a respeito de Jesus Cristo, ela fala a respeito da sua morte. Sabemos que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Pois Cristo não enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavra de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então estou aqui para deixar a palavra de Deus para você. Estou aqui para deixar a verdade, a palavra que liberta, a palavra que salva. É a palavra do Senhor Jesus Cristo, é a palavra da Bíblia. Olha o que diz Provérbios capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Então, age com sabedoria, medite na Bíblia, na palavra de Deus, para que a sua casa seja edificada. Pois quem edifica a nossa casa é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus é que pode edificar a nossa vida. Só a palavra de Deus é que pode mudar a nossa história. Olha o que diz no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Olá pessoal, boa tarde. Eu tirei esse momento aqui para deixar uma palavra de Deus para você. Atos capítulo 3, versículo 19 diz assim: arrependa-se, pois, e volta-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então a palavra de Deus está dizendo para nós se arrepender, para nós voltar para Deus, porque Ele é o único que pode perdoar você, é o único que pode perdoar os seus pecados. Então eu tirei esse momento para deixar uma palavra de Deus para a sua vida, porque Jesus é o único que liberta, que salva e que transforma. Olha o que diz no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado em quebrá-la inteiramente. Então, o Senhor Jesus, Ele é o único que pode perdoar, o único que pode salvar. E a palavra dEle é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, que salva. Então creia na palavra do Senhor Jesus Cristo. Amados, Jesus está voltando. Sabemos que a palavra de Deus está cumprindo. Em Mateus 24 fala a respeito de muitas coisas que iriam acontecer no final dos tempos. Em Mateus 24 fala sobre peste. Não perca tempo. Ouça a palavra de Deus que o Senhor tem a falar ao seu coração nesse dia. Jesus, Ele te ama, meu irmão. Jesus, Ele quer te salvar. Ele não morreu em vão.
mas a morte dele foi por causa de nós, para que nós tenhamos a salvação por meio dele. Olha o que diz no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vos o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Foi Jesus que diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, todos que estáis oprimidos. O Senhor Jesus quer aliviar o teu fardo. O Senhor Jesus quer te ajudar nesses momentos difíceis. Sabemos que só Ele pode salvar a nossa vida. Só Jesus pode mudar a nossa história. Creia na palavra dEle. Creia o que a Bíblia está dizendo. Eu quero dizer para você nesta manhã que o homem não pode salvar, mas Jesus Cristo, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. Então, vinde até Jesus. Você que está cansado, você que está oprimido, você que não está conseguindo sozinho, Jesus quer te ajudar. Entrega a sua vida a Jesus. Converta-se a Jesus Cristo para que vocês sejam salvos. Olha o que diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus pegou o seu único Filho, Jesus Cristo, e deu para morrer por nós. Jesus te ama. Oh, aleluia! Jesus quer te salvar. Mas para isso, você tem que crer nele, você tem que acreditar na palavra de Jesus Cristo, porque não é o homem, não é a placa da igreja, mas é o Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Ouça o que a palavra do Senhor está falando com você nesta manhã. Tenha ouvido a palavra de Deus e se arrependa-se dos seus pecados e se entregue-se a Jesus Cristo. Olha o que diz no livro de João. Olá pessoal, tudo jóia? Eu estou aqui para deixar uma palavra de Deus para você nesse dia. Eu quero dizer que Jesus ama você. A palavra do Senhor, no livro de João 8:32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estou aqui para deixar a palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que muda a sua vida. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Eu quero dizer para você nesse dia, tenha fé na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que pode mudar a sua vida. A palavra de Deus é que pode libertar a sua vida. Por isso eu estou aqui nesse dia para transmitir alguns versículos bíblicos. Então, se você crê, pode mudar a sua história, porque não é o homem, mas sim a palavra de Deus. Então tenha fé na palavra de Deus, que é falado a voz nesse dia. Jesus te ama, por isso Ele quer te salvar. Mas para isso é preciso nós se arrepender, para isso é preciso nós entregar a nossa vida a Jesus Cristo e converter-se a Ele, porque só Jesus é o único que liberta o homem. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não enviou o seu Filho em vão. Deus enviou o seu Filho por causa de nós.
causa dos nossos pecados, para que nós não venhamos perecer, mas que nós venhamos crer na palavra de Deus, para que nós venhamos alcançar a salvação. A palavra de Deus é a palavra que leva à vida eterna. Para isso, nós temos que crer na palavra de Deus, nós temos que crer no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, para que nós sejamos alcançados. Tem ouvido a palavra de Deus que é falado? Bom dia, pessoal. Hoje estou aqui para deixar uma palavra de Deus para você neste momento. A palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Então tenha fé na palavra de Deus. Eu não estou aqui anunciando o meu eu, e nem religião, e nem placa da igreja. Eu estou aqui anunciando a palavra de Deus, e que esta palavra venha tocar o seu coração nesse momento, em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, por causa do pecado de Adão, todos morreram, mas Cristo veio e pagou o preço por nós, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia, para que em Jesus nós tenhamos a vida eterna. Então, Jesus, Ele nos ama, Ele nos quer bem, e hoje eu estou aqui somente para deixar a palavra de Deus para você, para que o seu coração seja transformado, porque somente a palavra de Deus é que liberta, somente a palavra de Deus é que transforma. Olha o que diz o livro de Lucas, capítulo 5, versículo 32. Não vim chamar o justo. Protetor solar a partir de 14,99. Isso mesmo, temos protetor solar a partir de 14,99. Muito mais Olá, pessoal, boa tarde. Eu estou aqui para deixar uma palavra para você nessa tarde. Olha o que diz no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Olha o que o livro de Atos está dizendo. Para você crer em Jesus Cristo, crer na palavra de Deus, para que seja salvo você e a tua casa. Ei, só Jesus pode salvar, só Jesus pode libertar, só Jesus pode transformar a sua vida. Creia na palavra de Deus, porque só Jesus pode salvar a sua vida. Olha o que diz o livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa a respeito da salvação. Então, confesse ao Senhor Jesus os seus pecados, se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus, porque foi Ele que morreu por você, foi Jesus que morreu por nós, mas Ele também ressuscitou ao terceiro dia, para que você, por meio dele, alcance a salvação. Eu não estou aqui falando de mim,
e nem falando de placa de igreja e nem religião. Eu estou aqui deixando a palavra de Deus, para que por meio da palavra de Deus você venha alcançar a salvação. Olha o que diz no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangélico. É o próprio Jesus que diz que o tempo está cumprindo, o tempo está acabando, está chegando ao fim. Por isso, creia na palavra de Deus, porque o reino de Deus está próximo. Bom dia, pessoal. Eu estou aqui para deixar uma palavra de Deus para você nesse dia. Eu quero te dizer que Jesus vai voltar para te buscar. Por isso, creia na palavra de Deus que será falado nesse momento ao seu coração. A palavra de Deus em Marcos 16, versículo 15 diz: e disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus para você, para deixar uns versículos bíblicos para você nesse dia. Eu quero te dizer nesse dia que só Jesus liberta, só Jesus salva. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Eu não estou aqui para falar de placa de igreja nem religião, mas estou aqui para falar da sã doutrina, da palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus liberta, só Jesus salva. O homem não pode libertar, o homem não pode salvar, a placa da igreja não pode salvar, mas a palavra de Deus liberta, e Jesus Cristo é o único que salva. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Tenha fé, creia na palavra que é falada no seu coração nesse dia. Creia em Jesus Cristo, creia que Ele vai voltar para buscar luz, para morar com Ele. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Nós sabemos que por causa do pecado de Adão trouxe a maldição à terra, e todos morreram por causa do pecado, porque o pecado gera morte. Mas Cristo veio na cruz do Calvário e morreu, pagando o preço.